Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida que eu permitir que Ele me ensine a curar. Eu acho que ele está dizendo aqui para a gente compreender que é essa totalidade, de que a unidade, que o que é a vontade de Deus, que estejamos todos unidos no seu amor e vendo o amor dele em tudo, que é o todo. Então, tendo essa compreensão, a gente consegue estender a apreciação. Estendendo a apreciação, a gente consegue desenvolver o amor, se conseguir compreender isso. Fácil. Teria poupado todo esse discurso se tivesse lido esse parágrafo. Estão aí todas as respostas, mas ajuda a entender o que falei anteriormente, com certeza é o que esse parágrafo ajuda a entender. Então esse já está explicado também, a menos que alguém tenha alguma colocação. Isso de ataque e defesa, como que esse livro fala sobre esse ataque em legítima defesa é permitido? Que é a única coisa que também é permitida na lei, né? Legítima defesa. Em alguns casos, como que vai se dar sobre isso? Sabe, alguém vai vir te atacar e legítima defesa tu não faz nada. Tu abençoa. Seria dar a outra face. A outra face é o amor. É justamente o que ele está dizendo aqui, então. Até para a gente falar sobre isso é difícil, imagina na hora do vamos fazer, né? Por quê? Porque nós estamos tão, justamente, boa colocação de que a legítima defesa é uma das leis dos homens, né? Como agir então com relação a isso, diante do que estamos aprendendo aqui? Ora, quando a pessoa te ataca é porque ela está com medo, né? A legítima defesa é um ataque também. E todo o ataque tem origem no medo. Então a própria legítima defesa também é um ataque. Tá? Então se nós conseguirmos lembrar desse parágrafo, que ele diz que você tem que ver a totalidade, porque tu és a vontade de Deus. Se tu conseguir lembrar-se disso, você vai conseguir ver a vontade de Deus e o amor em tudo. Então até naquele que está atacando, você vai ver o amor. Não que o ataque seja amoroso, mas que você não vai... Você vai perceber o ataque, mas você vai ver além do ataque o Filho perfeito de Deus, que é amoroso. E que faz parte dessa totalidade da mente total do amor de Deus. Numa outra experiência que tive na Amazônia, que também foi, dessa vez foi o Dr. Paulo, isso aconteceu em Macapá, né? Ele me disse assim, que as pessoas que vivem na floresta, eles não têm medo dos animais, e os animais não os atacam, porque eles aprenderam a não atacar os animais. Se você não ataca, não oferece perigo, e o animal sente. É claro que você tem que estar atento ao caminhar na floresta para não atacar nenhum animal acidentalmente, porque se você pisa numa cobra, ela vai achar que você está pisando nela, e vai sentir isso como ataque e vai te atacar. Mas se você estiver atento, e eles dizem lá que a pessoa que anda na floresta, ela tem que ver a cobra antes da cobra,
ver você, você tem que ver a cobra. Então, por quê? Para não atacar. Então você não ataca, porque você viu antes. Né? E aí tem muitas histórias, muitas lendas, né? Que se a cobra vê você primeiro, ela te hipnotiza. Que a cobra tem poder hipnótico sobre as pessoas. Então você tem que estar muito atento para andar na floresta, para ver a cobra primeiro, mas não para atacá-la. E aí ela não te ataca também, que os animais não atacam as pessoas. É o que eles dizem. A menos que se sintam atacadas. Então, se uma pessoa ela está no amor, ela não vai representar ataque para aquela pessoa que vai atacar. E se mesmo assim for atacado, eu acho que tem que mostrar o amor. Se o cara bater em você com um bastão, não estragou o teu bastão, querido? Se o cara te chutar, você vai lá, espera, deixa eu ver se não estragou o bico do teu sapato. É uma coisa mais ou menos assim. Ainda nos parece para poucos, né? Ou para quase ninguém. Mas a ideia é essa. Tá? Que se nós formos... Tem uma passagem bíblica que... Quando eu era criança tinha uma Bíblia que eu gostava muito de olhar as figuras, porque ela vinha com ilustrações coloridas. E uma dessas figuras, ela é bem interessante, que tem um leão deitado ao lado de um cordeiro. E aí eu olhava para aquela passagem e entendia assim, que no paraíso é assim. Os animais não se atacam. Né? E o que quer dizer essa passagem? Que o leão não está com fome. A representação dessa imagem, né, é que o cordeiro não representa ataque para o leão. Então ele não ataca o cordeiro. Então leão e cordeiro podem viver lado a lado. Então quando você não representa perigo de ataque, então você também não vai ser atacado. Então, é algo a começarmos a introduzir no nosso sistema de crença, né, para aprendermos alguma coisa com isso, para irmos mudando a nossa crença, para que possamos fazer esse movimento. É bem como disse ali, eu falei antes que a coisa começa, tem dois movimentos. Um é de entrar no mundo e outro é de sair no mundo. Um é de começar o erro, o outro é de sair do erro. Exatamente. Eu tive uma visão do futuro, né? Do futuro parágrafo, quando falei isso. Né? Porque foi exatamente o que esse parágrafo falou. Tem dois movimentos. Um que entra no mundo e outro que sai do mundo. Quando um começa a sair, os outros vão ver para onde ele foi. E aí vão junto. Esse é o movimento. Então, eu faço parte do movimento que compartilho com vocês, porque assim eu escolhi. Né? Não é um movimento, um movimento social, um movimento religioso, um movimento planetário, um movimento intergaláctico. Não, é o meu movimento. Eu estou me movendo nessa direção, porque eu quero sair desse sistema do mundo. E se eu conseguir fazer isto, outras pessoas vão perceber esse movimento e vão querer ir ver para onde eu estou indo. É o que nós estamos fazendo aqui. É o movimento de reversão do sistema de crença do ataque e da defesa. Até o dia em que possamos de novo andar nas ruas com tranquilidade. Quando eu tinha 18 anos, andava de noite, de madrugada em São Paulo, sozinho, lá pela São João, pela Ipiranga, que era a famosa esquina da Ipiranga com São João, onde tinha o cinema, onde tinha o movimento. Não tinha nenhum medo, nenhuma
possibilidade de ser atacado por ninguém. Isso não existia. Não existia isso. Então existia o que a gente ouvia dizer, nunca me aconteceu, os chamados batedores de carteira. Isso já tinha. Que era porque se usava a carteira para guardar o dinheiro, né, no bolso, e aí as pessoas vinham, davam se batiam em você e pediam desculpa e se abraçavam, e quando o cara ia embora, tu estava sem carteira. Né? Eram os batedores de carteira. Tinha um lugar que era famoso, que era o Viaduto do Chá. Aí se a pessoa ia, por exemplo, depositar o dinheiro no banco e passava no Viaduto do Chá, chegava lá sem o dinheiro para depositar. E não sabia o que aconteceu. Aí tinha um amigo meu que tinha as listas telefônicas, e a lista telefônica de São Paulo era a lista telefônica mais grossa do país. Ela tinha assim um palmo de espessura. Aí quando ele ia no banco, ele botava o dinheiro dentro da lista telefônica e levava numa bolsa. Né? Diz que nunca chegou no banco sem dinheiro para depositar. Né? Porque ali era uma região assim que os malandros, eram considerados malandros, né? Se concentravam. Né? Então, era isto. Então, hoje, a gente anda olhando para todos os lados, porque de qualquer lugar pode vir um ataque. Porque nós passamos a acreditar tanto no ataque, né, que nós temos que estar com a defesa preparada. E aí a defesa é ainda a legítima defesa de se defender atacando. Isso virou a lei do mundo. Não é nem a lei da selva, porque na selva não é assim. Não é assim. Apesar de, numa outra experiência que tive na Amazônia, que também foi, dessa vez foi o Dr. Paulo, isso aconteceu em Macapá, né? Ele me disse assim, que as pessoas que vivem na floresta, eles não têm medo dos animais, e os animais não os atacam. Porque eles aprenderam a não atacar os animais. Se você não ataca, não oferece perigo, e o animal sente. É claro que você tem que estar atento ao caminhar na floresta para não atacar nenhum animal acidentalmente. Porque se você pisa numa cobra, ela vai achar que você está pisando nela e vai sentir isso como ataque e vai te atacar. Mas se você estiver atento, e eles dizem lá que a pessoa que anda na floresta, ela tem que ver a cobra, antes da cobra ver você, você tem que ver a cobra. Então, por quê? Para não atacar. Então você não ataca, porque você viu antes. Né? E aí tem muitas histórias, muitas lendas, né? Que se a cobra vê você primeiro, ela te hipnotiza. Que a cobra tem poder hipnótico sobre as pessoas. Então você tem que estar muito atento para andar na floresta, para ver a cobra primeiro, mas não para atacá-la. E aí ela não te ataca também, que os animais não atacam as pessoas. É o que eles dizem. A menos que se sintam atacadas. Então, se uma pessoa ela está no amor, ela não vai representar ataque para aquela pessoa que vai atacar. E se mesmo assim for atacado, eu acho que tem que mostrar o amor. Se o cara bater em você com um bastão, não estragou o teu bastão, querido? Se o cara te chutar, você vai lá, espera, deixa eu ver se não estragou o bico do teu sapato. É uma coisa mais ou menos assim. Ainda nos parece para poucos, né? Ou para quase ninguém. Mas a ideia é essa. Tá? Que se nós formos... Tem uma passagem bíblica que... Quando eu era criança tinha uma Bíblia que eu gostava muito de olhar as figuras, porque ela vinha com ilustrações coloridas. E
uma dessas figuras, ela é bem interessante, que tem um leão deitado ao lado de um cordeiro. E aí eu olhava para aquela passagem e entendia assim, que no paraíso é assim. Os animais não se atacam. Né? E o que quer dizer essa passagem? Que o leão não está com fome. A representação dessa imagem, né, é que o cordeiro não representa ataque para o leão. Então ele não ataca o cordeiro. Então leão e cordeiro podem viver lado a lado. Então quando você não representa perigo de ataque, então você também não vai ser atacado. Então, é algo a começarmos a introduzir no nosso sistema de crença, né, para aprendermos alguma coisa com isso, para irmos mudando a nossa crença, para que possamos fazer esse movimento. É bem como disse ali, eu falei antes que a coisa começa, tem dois movimentos. Um é de entrar no mundo e outro é de sair do mundo. Um é de começar o erro, o outro é de sair do erro. Exatamente. Eu tive uma visão do futuro, né? Do futuro parágrafo, quando falei isso, né? Porque foi exatamente o que esse parágrafo falou. Tem dois movimentos. Um que entra no mundo e outro que sai do mundo. Quando um começa a sair, os outros vão ver para onde ele foi. E aí vão junto. Esse é o movimento. Então, eu faço parte do movimento que compartilho com vocês, porque assim eu escolhi. Né? Não é um movimento, um movimento social, um movimento religioso, um movimento planetário, um movimento intergaláctico. Não, é o meu movimento. Eu estou me movendo nessa direção, porque eu quero sair desse sistema do mundo. E se eu conseguir fazer isto, outras pessoas vão ver, perceber esse movimento e vão querer ir ver para onde eu estou indo. É o que nós estamos fazendo aqui. É o movimento de reversão do sistema de crença do ataque e da defesa. Até o dia em que possamos de novo andar nas ruas com tranquilidade. Não é assim entre nós e os animais, né? Porque se não representarmos ataque. Mas, por outro lado, eu vi um documentário de uma selva da Ásia lá, que é assim, é uma região ainda bem selvagem, e eles documentaram lá os predadores, né? Então é um animal comendo o outro, o tempo inteiro. Né? Então até a pessoa que fez o documentário disse, nada está a salvo. Então nesse caso aqui também estamos, aí nesse sentido seria a lei da selva, né? Que nada está a salvo, porque estamos cheios de predadores. Né? E somos predadores também. Então é assim que nós aprendemos. E aquilo que aprendemos, nós reproduzimos, nós ensinamos. Então por isso que tem movimentos hoje que eles são contra matar animais. Por isso que tem lugares na Índia que eles não matam um mosquito, não matam uma formiga, não matam uma cobra. Eles preferem ser picados pela cobra do que matar a cobra. Né? Porque eles entendem que se você matar uma cobra, você aprendeu a matar. Então, você olha para outra pessoa e diz, sua cobra, e aí mata. Por quê? Porque não há diferença entre uma coisa e outra. Se você aprendeu a matar um animal, você mata qualquer coisa. Com a mesma tranquilidade. Isso tantos movimentos que existem hoje no mundo, né, para não se matar nada. Para não se matar nada. Outro dia eu vi um defensor dos veganos dizer que se todas as pessoas do planeta fossem veganos, porque eles não comem nada de origem animal, né, não precisava devastar as florestas. Nada. Por quê?
porque nós íamos nos alimentar das florestas e não dos animais. Porque a gente devasta as florestas para Pôr o animal. Né? Para pôr o animal. pôr animal, Depois a gente come. que nós vamos comer depois. Então a gente mata a floresta para botar o animal que nós vamos comer. Então, nesse sentido, se pensarmos assim, não é que tenhamos que ser assim, mas o que nós estamos aprendendo, que nós temos que compreender. Essa é a chave, compreensão. É o que nós estamos aprendendo hoje e nas reuniões precedentes. Compreender para apreciar, para amar. Então tem que compreender todos os segmentos. Temos que compreender todas as pessoas de todas as instituições, de todas as culturas, para poder apreciar e para poder amar. O Papa Francisco disse isso esta semana no Vaticano, dizendo que nós estamos no Ocidente impondo a nossa democracia nos países árabes e com isso estamos destruindo a cultura, a religião e tudo aquilo que as pessoas prezam. E isso é para eles um ataque. E eles vão contra-atacar. É isso que está acontecendo no mundo. Só que aquele que resiste, a gente dá um nome para eles, né? Chama de terrorista, porque ele está resistindo àquilo que eu estou impondo. Então, cada vez mais nós os excluímos mais e cada vez mais eles se sentem mais atacados. E aí eles vão, alguns, né, vão se sentir tão destituídos daquilo que eles acreditam, que eles vão achar que a única defesa é o ataque, porque vão fraquejar. O que Gandhi disse na Índia, quando estava sob o jugo dos ingleses? Percebe qualquer parte do sistema de pensamento do ego como totalmente insano, totalmente delusório e totalmente indesejável, e terás avaliado todo ele de forma correta. Essa correção te permite perceber qualquer parte da criação como totalmente real, totalmente perfeita e totalmente desejável. Querendo só isso, terás só isso, e dando só isso, serás só isso. As dádivas que ofereces ao ego são sempre vivenciadas como sacrifícios, mas as dádivas que ofereces ao reino são dádivas para ti. Elas sempre serão guardadas como tesouros por Deus, porque pertencem aos seus filhos amados, que pertencem a Ele. Todo o poder e toda a glória são teus, porque o reino é dele. Mas eu queria acrescentar um negócio, que os cristãos, quando eles foram atacados pelos romanos, eles não reagiram, né? Ou não reagiam. E os cristãos ficaram cada vez mais fortes. E o Império Romano era terrível de força. Quer dizer, ele dominava o mundo inteiro. Os cristãos conseguiram tombar esse negócio, sem uma reação. Na verdade, alguns os leões comeram, né? Sim, mas sem reação. Mas se tivessem reagido, morreriam muitos mais. Exato. É. E não teriam tanta força. Não. Daí você fortalece o império. É. Porque o império vai dizer que eles é que estão te atacando. Estão atacando o império e tem que ser excluídos, né? Dizimados. Porque representa uma ameaça para o império. Então foi a mesma coisa que o Gandhi fez lá. O mesmo exemplo. Mesmo exemplo. Então, quando naquele
diálogo também de Jesus. Tem um diálogo de Jesus a respeito disso também, porque os sacerdotes, quando viram que Jesus estava pronto para governar o Egito, pediram a ele que expulsasse os romanos do Egito. E Jesus teria dito que não ia fazer isso não, porque qualquer ação contra os romanos ia causar uma reação desastrosa, porque os romanos eram mais poderosos, eram mais fortes, né? Estavam com mais armas, né? Não cabia uma ação contra os romanos. E aí os sacerdotes disseram, mas como que você vai governar o Egito, vai reinar, se não tem os templos? Né? Aonde você vai pregar? Quem vai acreditar em você? Né? E aí Jesus disse que não, que ele não precisava de nada para levar a palavra de Deus. Né? Não precisava do templo, não precisava de nada, ele não ia atacar os romanos. Ele simplesmente ia ensinar, andando por aí. Né? E aí os sacerdotes questionaram, mas quem vai acreditar em você, que você é um rei, se você não tem um templo, né? E vai sair falando aí pelas ruas, aí, feito João Batista, né? E o que ele disse? Céus e terra passarão, minhas palavras não passarão. Então, sempre nós acreditamos que a ação ou a reação, ela tem poder, mas a ação tem que ser no sentido de não atacar. De não atacar. Porque cada vez que atacamos, nós enfraquecemos. E isso realmente foi o que foi enfraquecendo o Império, né? Porque não tinha contra-ataque. Não tinha contra-ataque. Aí vão se dando as atrocidades àquele que ataca, e não àquele que é atacado. Olha, a respeito de um mestre, essa história me parece que tem origem na China, e o mestre sempre foi invencível. Era um mestre de lutas. E ele ficou muito famoso, ele se tornou uma lenda, porque ninguém nunca tinha conseguido vencer aquele mestre. Mas o mestre ele já estava idoso. E aí apareceu na cidade um jovem e desafiou o mestre para uma luta. E os seus discípulos disseram, mestre, não vá, o rapaz é jovem, ele vai bater em você, ele vai machucar você. Ele disse, não, mas eu nunca rejeitei o desafio. Eu venci a todos. Não, mestre, mas você já não tem a força, ele é muito jovem, ele é muito forte, ele está muito preparado. Eu disse, não, eu vou. Na hora marcada para a luta, né, o mestre sentou-se lá no centro da cidade e disse, estou pronto para a luta. E aí, o rapaz que fez o desafio, né, realmente tinha uma vantagem física e da juventude muito grande sobre o velho mestre, né, começou a dizer, então venha! Né, e o mestre ficou lá sentado olhando para ele. Né, e aí ele começou a xingar o mestre, seu covarde, seu não sei o quê, né, vai ficar aí sentado, e cuspiu na cara do mestre, e chutou a terra na cara dele, e xingou a mãe, a família, os parentes, os descendentes, os antepassados. E o mestre ficou lá olhando. Tá? E ficou simplesmente parado olhando para tudo aquilo. Alguns discípulos disseram, o mestre acovardou-se. Ele aceitou o desafio, mas na hora ele ficou paralisado de medo, acovardou-se. E alguns deixaram o mestre naquele momento. O meu mestre é um covarde, não vou seguir um covarde. Né?
por fim, o atacante desistiu e foi embora. E aí, os poucos discípulos que lhe restaram, dentre eles um, veio e disse: mestre, mas por que você deixou ele fazer tudo o que ele fez contigo? E o mestre olhou para os discípulos e disse: quando alguém lhe traz um presente e você não o aceita, com quem fica o presente? Com quem trouxe. Então, eu não fiquei com nada do que ele disse. Tudo o que ele disse ficou com ele mesmo. Tudo o que ele fez pertence a ele. Eu continuo igual. Então, outra vez, o mestre venceu. Então venceu porque não reagiu, não contra-atacou, não atacou. Então, com quem fica o presente quando você é atacado e você não reage? Com quem ataca. Né? Então, com quem fica a raiva, o ódio, o dano, o sofrimento? Com aquele que está insano. Então, por isso que tem dois movimentos que podem acontecer. Um é de entrar na insanidade e outro é de sair. Esse mestre, ele não saiu da sua sanidade. Ele não entrou na insanidade daquele que o desafiava a isto. Se manteve calmo, sereno. Outro dia, porque eu estava, sempre que podia, acompanhando lá os diálogos do Senado, com os quais eu aprendi muita coisa. Eu vi o mineiro lá, Anastasia, né? E um outro senador atacando ele duramente. E ele se manteve. Né? No final ele disse: nenhuma voz trovejante vai fazer eu sair da minha serenidade. A gente sabe que muitas vezes a pessoa mantém a serenidade na superfície. Né? Mas esse é o aprendizado. Para quem ficou feio o ataque? Para quem atacou. E se ele tivesse reagido? Tinha ficado feio para os dois. Então é uma sabedoria. Não importa em que nível isso estava acontecendo, se é só no nível se eu ficar sereno eu vou levar vantagem. Né? Mas a ideia é essa. Se nós colocarmos no nível de que eu sou a vontade de Deus, e a vontade de Deus é paz, alegria e felicidade, então eu não vou deixar que nada me tire da paz. Nada me tire do estado de felicidade. Então você pode olhar para aquilo que está acontecendo à sua volta e perguntar a si mesmo: será que eu vou trocar a minha paz por isto? Será que eu vou trocar a minha felicidade por isto? E aí você pode se perguntar: onde está a minha felicidade? A minha felicidade está lá onde eu a deixei. Eu deixei a minha felicidade onde eu entrei no conflito, onde eu entrei no ataque ou na defesa. Foi lá que eu deixei a minha felicidade. Então, eu quero ela de volta. É só ver onde o conflito aconteceu, ir lá e destrocar. Porque ela está lá. Na tua mente, onde você aceitou o conflito e o ataque, você deixou a felicidade no mesmo lugar. E aqui eu vou evocar o aprendizado do Egito. Ninguém nem tirou ela para guardar. Alguém deixou a felicidade aqui, vou guardar ali para quando ele voltar ali do outro lado. Não, ela está no mesmo lugar onde você deixou. Você pode voltar lá que ela está lá. Você diz: peguei a sacola de conflito por engano, estou deixando aqui, estou pegando minha felicidade de volta.
porque eram duas sacolas iguais, duas mochilas iguais. Uma era o conflito, e eu deixei a minha felicidade ali, peguei a do conflito e saí andando. Vai lá e destroca. Vai lá e destroca. É assim que funciona. Isto o livro chama de expiação. É voltar ao ponto de partida, ao ponto de origem, e isto é também a compreensão de pecado original. O pecado é o sofrimento. O sofrimento você trocou pela tua felicidade. Então você tem que ir na origem do pecado ou na origem do sofrimento, deixa essa mochila com o sofrimento lá e diz, puxa vida, são duas mochilas igual. Troquei pela minha felicidade. Pega a felicidade e sai andando, feliz e contente de volta. Está exatamente onde você deixou. No mesmo ponto, na tua mente, na tua memória. E são dois caminhos. Um para entrar no sofrimento, que aqui ele chama no parágrafo o mundo, e outro para sair do mundo. Então, à medida que nós vamos mudando na nossa mente a crença de que temos que reagir, de que a defesa é legítima, porque defesa e ataque é a mesma coisa, porque atacamos para nos defender. Né? O que o mestre fez? Nada. Ficou sentado, parado. Então ele não atacou, ele não recebeu aquilo como ataque. O ataque ficou com quem atacou. E ele saiu sem deixar lá a sua paz trocada pelo conflito. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer